dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando nestas línguas? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Itália, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene e Grécia, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles estão embriagados, eles beberam vinho demais, estão bêbados. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão: homens na Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão embriagados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus disse: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor maravilhoso, Senhor tremendo, em nome de Jesus, nesta noite, derrama do teu Espírito, testifica, meu Pai, confirma da vitória nesta causa. Entra neste coração para restaurar, para colocar tudo no lugar. A tua palavra é espada, a tua palavra é espada que penetra bem fundo. Ah, Senhor, que discerne os sonhos, pensamento do homem. A tua palavra é a água que lava, que limpa, purifica, santifica. A tua palavra é o martelo que esmiuça a incredulidade, a dureza do coração. A tua palavra é santa, é fiel, é verdadeira. A tua palavra é poderosa para trazer à existência os teus propósitos. A tua promessa
nascimento. Vem impactar, vem mudar a história. Vem, Espírito Santo, como no dia de Pentecoste, estamos vivendo tempos difíceis, dias de trevas, de escuridão, dias de violência, como diz a palavra, dias de esfriamento, de apostasia, como está escrito na tua palavra, dias difíceis, mas nós confiamos em ti. Vem impactar mais uma vez os nossos corações com o teu poder e a tua presença, em nome de Jesus. Fala, eu creio. Agora aplauda o Senhor para se assentar, amém? Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, louvado é o teu nome. Hoje eu quero falar para você sobre o dia de Pentecoste, as marcas do Espírito Santo. Semana que vem nós estaremos falando a marca da igreja, para viver avivamento, para viver algo tão sobrenatural de Deus, o terremoto de Deus. Precisamos entender, precisamos compreender, para podermos orar, clamar. Todos estão pedindo nesses dias difíceis, meus irmãos. Todos estão clamando por avivamento, porque a igreja da terra, a igreja entende, a igreja sabe que quando vem avivamento, o ser humano é tão impactado, a nação é tão impactada, que muda a vida, muda os corações, converte o coração mais duro, porque tudo cai diante da presença e da glória do Senhor. Aleluia. Precisamos entender que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores nesses últimos dias, como diz a palavra. E os verdadeiros adoradores não são aqueles apenas que vêm na igreja, levanta a mão na hora do louvor, diz palavras bonitas, fala para o Senhor que o ama, que o exalta, que louva. Não. Verdadeiros adoradores são aqueles que sabem, que entendem e que servem fielmente ao Deus da sua alma, aquele que dá vida por Jesus Cristo, pelo Evangelho de Cristo, aquele que não teme o homem, que não teme a circunstância, não teme o tacho de fogo, não teme a arena dos leões. É aquele que em meia circunstância está fiel em Deus. Este é o verdadeiro adorador. Precisamos entender. A igreja agora do século 21, eles não entendem a pessoa do Espírito Santo, e formam e fazem tantas heresias. Precisamos entender essa pessoa, porque essa pessoa é Deus, essa pessoa é o Senhor. E muitos tratam o Espírito Santo como uma força, como uma energia, como alguém apático, anêmico, como alguém que não tem significância nenhuma. Precisamos voltar a entender a pessoa do Espírito Santo e por que ele veio. Aleluia, glória a Deus. Nós, a igreja, entendemos que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas divinas, três pessoas que é Deus. Aleluia. E cada um com o seu chamado, com cada um com a sua função, cada um para exercer algo para glorificar quem? Não o homem, não a igreja, mas para glorificar unicamente Jesus Cristo. Fala glória a Deus. Precisamos entender o ministério do Espírito Santo. Mas para eu entender o ministério do Espírito Santo, eu preciso entender e deixar ele trabalhar e me fazer nascer de novo. Porque eu só posso entender quando eu nasço de novo, nascer da água e do Espírito, como disse Jesus. Da água, porque é a palavra. Eu preciso nascer da palavra.
Se eu não nascer da palavra, não tem como eu entender e nem ter a ampla comunhão com a pessoa do Espírito Santo, Deus divino. Eu só posso ter a ampla comunhão se eu entendo a palavra. Mas para mim entender, eu tenho um outro ponto. Eu tenho que me esforçar a ler, a estudar a palavra, porque o Espírito Santo só trabalha com palavra. Ele não trabalha com emoção. O Espírito Santo não veio para trabalhar com emoção de ninguém. O Espírito Santo veio para transformar as emoções enganosas. E é através da palavra. Ele está ligado com a palavra. Para algo acontecer, tem que ter a palavra. Então eu convido a você a comer e a estudar a palavra. A ler a palavra. Você precisa amar a palavra. Se você ama a Deus, você também tem que amar a palavra. Isso faz parte do amor, de um vínculo com Deus. Para eu conhecer a Deus, para eu amar a Deus, expressar o meu amor a Deus, eu tenho que amar a Bíblia. Fala glória a Deus. A vinda do Pentecoste me faz entender muitas coisas. Você pode até falar em línguas e nunca ter sido nascido de novo. Você pode rodar, piar, fazer o que você quiser, mas não teve mudança no caráter, mudança na natureza, continua a velha pessoa, e você não entende. Talvez o Espírito Santo não está em você. Precisamos entender essa pessoa e como ela trabalha, porque é Deus. Aleluia, aleluia. E é a terceira pessoa da Trindade. E a terceira pessoa que não se deixa ser manipulado por ninguém. É a terceira pessoa que não se deixa levar glória, nem vanglória. Porque ele se alta, não se glorifica, mas a glória é dada a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. É a terceira pessoa que não precisa de show, não precisa de manipulações, não precisa de um culto propiciatório para ele, não precisa de um ambiente propiciatório para ele agir, porque ele é Deus, ele opera. Não precisa pintar a igreja de preto, colocar luzes coloridas, chamar os jovens, fazer shows gospel, não precisa fazer nada para atrair ninguém, porque ele é Deus. É ele que atrai as pessoas a Cristo. É ele que atrai as pessoas à cruz. Fala glória a Deus. Portanto, precisamos aprender o que anos tem colocado, a que anos tem tirado a pessoa, a soberania desse Deus, do Espírito Santo. Espírito Santo, as pessoas acham que é um ser manipulável. Ele é Deus. Alguém manipula Deus? Não existe. E ele é uma pessoa que executa. E Jesus vai falar. Jesus fala: se você blasfemar contra mim, contra Deus, tem perdão. Mas se você blasfemar contra ele, não tem perdão. Passaporte é carimbado para o inferno. As pessoas têm achado que a pessoa do Espírito Santo, esse Deus que está sentado no alto sublime trono e que está cuidando da igreja aqui na terra, e que vem de Jesus e que é Jesus, que esta pessoa aceita palhaçada com o nome dele. Pessoas querem fazer cultos com palhaçadas. Ele não é desorganizado, ele é disciplinado, ele é Deus, ele é juiz. Não é brincadeira quando falamos da pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus. Jesus, Deus é o que sonhou, Jesus é o que projetou. Espírito Santo é aquele que executa os sonhos e os projetos para glorificar a Deus. Deus sonhou em resgatar o relacionamento. Deus sonhou em ter o homem novamente, a comunhão, depois que houve a queda no jardim do Éden, que o pecado entrou. Deus sonhou, Deus falou para Satanás: haverá um que vai pisar na tua cabeça. Então o projeto foi feito
executar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão, não é você que convence. Não é você que convence. Não adianta você fazer show. Não adianta você fazer show. Não adianta você agir no emocional. Não adianta você agir O emocional. Espírito Santo não tem nada disso. O Espírito Santo não tem nada disso. Glória a Deus. Aleluia. Estamos no tempo de Pentecoste. E no século 21, meus irmãos, eles mudaram muitas coisas, abafando e deixando a pessoa do Espírito Santo de lado. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é Deus. A pessoa, um ser humano, ele só é pessoa porque ele tem pensamentos, porque ele tem vontades, emoções. Por isso que ele é uma pessoa. Espírito Santo, ele tem seu pensamento, a sua vontade própria e os seus sentimentos próprios. Ele é uma pessoa. Jesus, ele tem seus pensamentos próprios, suas vontades próprias, seus sentimentos próprios. Jesus é uma pessoa que se encarnou em carne viva. Mas quem fez a carne, quem trouxe a carne e fez a carne existir foi o Espírito Santo. Foi a pessoa do Espírito Santo que botou a carne, que fez a carne para Jesus vir do céu e encarnar na carne. Aleluia. Aleluia. Deus é uma pessoa. Deus tem pensamentos, sentimentos e vontade. Aleluia. Deus é soberano. Jesus é soberano. Ninguém pode, com o poder de Deus, com Jesus. Espírito Santo é soberano. Operando ele, ninguém vai impedir. Aleluia. Deus revela o presente, passado e futuro. Jesus revela o passado, presente e futuro. Espírito Santo, ele revela hoje, ontem, agora, todo sempre. Ele é uma pessoa. Aleluia. Semana passada nós falamos do Espírito Santo, na qual Jesus subiu ao céu. E Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito. Sem ele nada podeis fazer. É por isso que você lê em Atos, porque é o Atos, é os prodígios, é os sinais, é a pessoa do Espírito. Atos não é o nome de apóstolo, é Atos do Espírito. Aleluia. É designado esse livro a pessoa do Espírito Santo. Atos do apóstolo é designado para ele. Jesus vai, e no capítulo 1 nós vemos Jesus falando: ficai em Jerusalém, até que do alto te desça poder, e sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém, vocês vão ser as minhas testemunhas de tudo que eu falei, de tudo que eu ensinei, de tudo que eu preguei. Vocês vão ser testemunha. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vir te revestir de poder, todas as minhas palavras farão sentido na vida de vocês. Era o que Jesus estava dizendo para os discípulos. De tantas multidões, nós vemos que 120 ficou lá no cenáculo, orando, jejuando, buscando, louvando, adorando, pedindo esta promessa. Nós vimos a semana passada que esse texto já começa a falar e nos dá um ensinamento. Você está jejuando e orando pela tua promessa? Você já recebeu tantas palavras de profecia, mas ela precisa da tua ação, ela precisa da tua parte, ela precisa do teu movimento. Podem qualquer um profetizar na tua vida, mas se você não fazer a tua parte, talvez não aconteça. Você tem que jejuar, você tem que orar, porque quando Jesus falou: ficai em Jerusalém até que desça poder do Espírito Santo, Jesus lançou uma palavra, Jesus subiu ao céu. Então eles saíram dali, foram até o cenáculo, e lá todos os dias orando. Para quê? Para que viesse. Eles estavam chamando a existência, uma promessa que Jesus falou que ia acontecer. E depois, chegando aí os seus quase
40 dias aí, a gente vê que o céu se abre. Glória a Deus, aleluia. Você quer que o céu se abre na tua vida? Começa a jejuar. Tenha propósito. Eles estavam no propósito. Deus deu a promessa. Vamos orar. O bicho estava pegando lá fora. A perseguição estava grande lá fora. Roma estava perseguindo todos. Mas eles se reuniram todos os dias. Você viu a semana passada o que Deus falou para todos aqui? Ficai na posição, na presença. Ficai em Jerusalém. É para quê? Para orar. É para quê? Para clamar. Por quê? Porque tem muitas promessas na tua vida para vir à existência. Tem muitas coisas emperradas no reino espiritual na tua vida. Você precisa levantar os muros de oração, da palavra, de jejum, um compromisso sério com Deus na tua vida. Eles entenderam, então eles foram praticar. Jesus fala: não sede somente os ouvintes, mas praticante da minha palavra. Como foi essa semana? Você orou? Você separou os momentos, como foi falado domingo passado, o Espírito Santo falando aqui em profecia? Separa, porque esse é o momento de Pentecoste. Começa a jejuar de verdade. Para de lubrificar Deus com a tua carne. Começa a orar, começa a buscar para Deus operar. Eu percebi que muitas pessoas não entram no relógio de oração para deixar a oração. Por quê? Você precisa fazer isso porque Deus mandou você fazer isso. Você pode sim, 1 minuto não vai ser 1 minuto que vai roubar do teu tempo não. Se você pode ficar 3 horas, 7 horas no zap, no celular por dia, e você nem percebe tantas horas que você ficou, por que você não separa 5 minutos? Se você pode ficar 1 hora pendurado no telefone falando da vida dos outros, por que você não fica 1 minuto na presença de Deus? Aleluia a Deus. Eles entenderam e eles foram fazer conforme a palavra. 40 dias depois, agora chegamos em Atos capítulo 2. Eles jejuaram por uma promessa. E vemos agora que chegando o dia de Pentecoste. A palavra Pentecoste quer dizer colheita. Glória a Deus, aleluia. Olha só, tempo de colheita. É onde eles faziam toda a colheita do ano inteiro. E uma vez por ano, eles iam nessa festa da colheita, levar as suas primícias, levar os seus dízimos, levar os seus votos, levar as suas vidas para oferecer no templo. Eles entendiam, todo o povo, mas eles não tinham o Espírito. E a igreja de hoje que tem o Espírito e não faz isso, não dá primícia de nada para Deus. Mas agora o texto vai nos dizer: chegando o dia de Pentecoste, o dia das festas das colheitas em Jerusalém, vinha pessoas de todo lugar do mundo inteiro, todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, oferecer o que no dia da colheita? As suas primícias, os seus votos, os seus dízimos, toda a tua adoração através das colheitas para Deus. Era o mundo inteiro, nesse mesmo dia, com o coração agradecido por tudo que Deus fez. Aleluia, glória a Deus. Eles entendiam, mas eles não tinham o quê? O Espírito Santo. Eles já tinham um coração grato. Eles praticavam a gratidão. Chacoalha o teu irmão e fala aí: pratica a gratidão. Fala aí, chacoalha esse irmão aí, fala: acorda, 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 porque é tempo de Pentecoste. Pratica a gratidão. Olha o que a oração faz, uma oração persistente.
Fala, faz o céu se abrir. Mas é todos os dias ali, ó. Todos os dias, com um objetivo, com um propósito. Faz o céu abrir. Eu quero essa promessa. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Glória a Deus. Versículo 2. De repente, os dias se passaram, orando. Todos os dias eles estavam lá se reunidos no mesmo lugar. Aleluia. De repente, veio do céu. O que veio do céu? Um som como de um vento impetuoso, muito forte. Um som muito forte de um grande vento. Vamos colocar aí, de um grande furacão. Veio da onde? Veio da terra, veio dos homens, veio do mar. Não, da onde que veio, igreja? Do céu. Por quê? Porque promessa vem do céu. Tudo que é extraordinário não vem da terra, vem do céu. Abra-se os céus nesta noite, Jesus. Aleluia. Um som como de um vento. Não era um vento, porque o Espírito Santo não é um vento. Não é uma força, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. A descida dele foi marcante, foi impactante, assim como foi de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, foi marcante, impactante. Uma estrela brilhou no céu como nunca havia brilhado. Todos viram, o céu se abriu. Os pastores que estavam no campo viram o extraordinário. Milhares e milhares de anjos louvando: bendito aquele que veio do Senhor, bendito, glória, Hosana nas alturas. O mundo está recebendo de Deus. Aleluia. Não seria diferente se a vinda de Jesus, o Messias prometido, profetizado, aguardado, esperado, o amado e desejado das nações, se Jesus, a vinda dele foi tão impactante, imagina do Espírito Santo, que também é Deus. Como o som de um vento muito forte, um vento impetuoso, como o som, ó. Não está falando que é um vento, está falando que é como o som de um vento. É o que eles conseguiram colocar para que nós pudéssemos entender como que era aquele som. Só para mim e você ter uma ideia como que foi a descida, não que foi um vento. Tem pessoas que, por falta de conhecimento, estudo bíblico, fala: não, ele veio como um vento. Ele não veio como um vento, porque ele não é um vento. Ele não veio sobre as ações humanas, sobre as ações climáticas da terra. Ele é Deus. O que foi colocado aqui, o que Lucas escreveu, é para tentar fazer nós entender um pouco como que foi a descida dele. Foi algo tão forte, igreja, que não tinha nem palavras para colocar aqui na Bíblia. Foi algo extraordinário. O céu se abriu e veio algo do céu. Era Deus descendo na terra. A Bíblia vai dizer que uma vez Deus desceu na terra, e todas as vezes que Deus desce na terra, Deus impacta a terra. Dá glória a Deus. A Bíblia vai dizer que em Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 1, havia alguém amassando barro, e de repente olhou para o outro e falou: cadê as promessas de Deus? Do que foram feitas as promessas de Deus?
Cadê as promessas de Deus? Porque Deus dos nossos pais Abraão, Isaac, Jacó, o nosso Deus poderoso. De repente essa pessoa na terra começou a chamar a atenção de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus se levantou do trono, olhou para a terra, viu que tinha um coração clamando com ele, e Deus falou: eu ouvi o clamor, então decidi descer na terra. E Deus desceu, e a Bíblia diz que quando Deus desceu, até os montes se abalaram com o poder de Deus. Era raios e trovões. Qual foi a outra descida de Deus? Foi no Monte Sinai. Moisés estava orando e clamando por 40 dias em jejum, clamando a parte de Deus, para Deus revelar os mistérios. E a Bíblia vai dizer que então Deus desce sobre o Monte Sinai. Glória a Deus, aleluia. E quando Deus desceu, o monte que era muito alto se diminuiu com a descida de Deus. Foi impactado, o monte achatado com a presença de Deus. E era fogo, raios, trovões e uma glória, uma nuvem de glória. E um estrondo que todos os israelitas se ajoelharam, temeram com temor, tremor. Eles nem levantaram a cabeça porque nunca viram algo igual. Era Deus descendo no Monte Sinai. Foi quando Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. A descida de Deus na terra é marcante. Todas as vezes que Deus, porque Ele é Deus, Ele não é homem, Ele é Deus, é divino, é glorioso, soberano, criador. Quando Ele desce na terra, é impactante. Não se há palavras para mencionar esse impacto. Pessoas que já viveu o terremoto, elas são impactadas pelo chacoalho da terra. E elas ficam, o seu espírito treme, a alma treme. Elas são impactadas por algo que está vindo da terra, sentindo chacoalhar tudo. Nem o ser humano consegue se equilibrar e ficar de pé, porque a gravidade puxa ele, chacoalha ele, até a gravidade da terra. Então ele também cai no chão. Tudo se desmorona em segundos. Sim ou não? Sim. Agora imagine um Deus, um ser divino, saindo do céu e descendo na terra. Irmãos, se debaixo da terra um terremoto faz o ser humano se cair de joelho no chão, imagine um ser glorioso, um Deus descer da terra, do céu para a terra. O estrondo que não faz. Jesus foi a mesma coisa. Abalou todas as dimensões, todo o universo, a vida de Jesus. O céu, esse céu que nós olhamos, ele se rasgou, se abriu. E os pastores que estavam pastando no campo, em Mateus capítulo 1 vai dizer que eles viram algo tão glorioso, milhares e milhares e milhares de anjos louvando, porque estava vindo da terra o Salvador. Impacta as pessoas. Tanto as pessoas como aquelas que são de Satanás. Satanás também fica impactado. Quando Deus desceu do Monte Sinai, os rebeldes lá embaixo entraram na idolatria. E estava vendo fogo, raios, trovões. E Deus querendo fulminar. Mas foi por causa de Moisés que não foram fulminados. Quando Jesus veio à terra, houve aquele impacto. Muitos não entenderam o agir de Deus. Satanás entra em Herodes e faz Herodes matar todas as crianças. Centenas e milhares de crianças. Porque ele ficou, até o reino de Satanás é impactado com a descida de Deus na terra. E ele manda matar todas as crianças. Quando o Espírito Santo desce na terra,
veio como um som de um vento muito forte, impetuoso. E esse som, igreja, que veio do céu para a terra, encheu toda a casa, todo o cenáculo, onde estava quem? Os 120, todos os dias, no mesmo propósito. Eu quero a promessa, eu quero a promessa, eu quero a promessa. Encheu toda a casa do quê? Do que a casa foi cheia? Do som. Glória a Deus, aleluia. Era um som ensurdecedor. A casa foi cheia do som. O som era tão alto que poderia estourar os tímpanos dos 120. Porque quem estava lá fora, toda a multidão que veio para a festa do Pentecostes, todos eles ouviram um grande som. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era Deus que desceu na terra através do Espírito Santo. Fala glória a Deus. E os que estavam lá fora começou a ouvir. Eles viram o que parecia línguas de fogo que se separaram. Olha lá, línguas. O Espírito Santo desceu. Eles viram, eles não ouviram, eles viram como línguas. Aí o som, aí desceu sobre toda a casa. Que se separaram aquelas várias línguas. Olha que está no texto. Que se separaram e pousaram sobre cada um que ali estava. Glória a Deus. O que era essas línguas que eles viram? Quem que viram? Os 120 não, eles estavam em oração, em adoração e louvor. Eram os de fora. Quem que viram? Os de fora. Poder de Deus. E que som de línguas era essa? Era a língua árabe, língua egito, era todas as línguas da terra. Inglês, francês, italiano, Ásia, Grécia, falando. Se separaram as línguas e pousaram sobre eles. Glória a Deus, aleluia. Aqui não é a língua estranha dos anjos. Aqui não é o dom de línguas estranhas. Aqui são línguas, idiomas. Você já vai entender. Se separou as línguas, pousaram sobre cada um deles. Agora você vai ver a finalidade do som que agora vem Deus. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, línguas maternas e língua do céu, línguas maternas e línguas do céu, línguas maternas e línguas do céu. Agora o Espírito Santo entra e enche eles. O Deus vivo enche eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pedro não sabia falar inglês, mas o Espírito Santo estava o capacitando a falar inglês. Tiago não sabia falar chinês, mas naquela hora o Espírito Santo começou a capacitar a falar a chinês. O outro não sabia, Barnabé não sabia falar egípcio, mas agora o Espírito Santo estava colocando as palavras em egípcio, em árabe, em várias outras línguas maternas. Agora chegamos no versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se a multidão, todos ouviram o som, todos chegou perto do cenáculo para saber o que era aquilo.
era um som ensurdecedor. Todos ouviram, versículo 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão, milhares e milhares que foram adorar na festa de Pentecostes. Todos ficaram aterrorizados, perplexos, todos ficaram atônitos por causa do som. Era um som ensurdecedor. Olha lá. Pois cada um os ouvia falar, versículo 6, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles não estavam falando em língua dos anjos, eles estavam ouvindo cada um falar na sua língua. Por quê? Porque ali havia pessoas de todo quanto era lugar do mundo, e agora o Espírito Santo veio e colocou as línguas maternas. Atônitos, aterrorizados, é o que quer dizer essa palavra, maravilhados. Eles perguntavam: acaso esse aí não são os discípulos Galileu? Acaso não são os Galileu? Todos esses homens que estão falando, porque Galileu falava o quê? Qual era a língua dos Galileu? Era o grego koiné, o hebraico, o grego. Mas como agora está falando em egípcio, está falando na língua árabe, está falando em japonês, está falando em chinês, está falando em todas as línguas. Todos ficaram atônitos. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Itália, toda a área da Itália, Egito, todas as partes da Líbia, da África, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, ou seja, de todas as áreas do mundo, todos estavam ali ouvindo. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Aleluia! Como isso pode acontecer? Se você fosse brasileiro e estivesse lá, Portugal, toda a área de Portugal, toda a área da Espanha, todos que estavam lá, estavam ouvindo falar na sua própria língua. E o que é que eles estavam falando? O que eles estavam falando? Glória, glória a Deus, aleluia, cantando o hino. O Espírito Santo, foi isso que o Espírito Santo colocou? Eles estavam conversando, falando. O que eles estavam falando lá? O texto, ele começa, ele completa, e ele nos dá o entendimento e o final. Começou a falar do quê? Começa a falar de Jesus Cristo, que morreu, foi crucificado e ressuscitou. Começou a falar da cruz. Cada um começou a ouvir, a falar de Jesus de Nazaré. Aleluia! Muitos ali, né, que contrapartida tem a carne, tem Satanás. Falou lá, estou embriagados. Ninguém estava entendendo nada. O Espírito Santo, ele desceu para anunciar Jesus Cristo de Nazaré. É isso que o Espírito Santo faz: glorificar a Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus unigênito. Glória a Deus! Versículo 22. Pedro se levanta, transformado, cheio. Parecia que eles estavam assim mesmo, tá? O texto deixa claro. Era assim mesmo que eles estavam. Parecia que eles estavam embriagados, bêbados. Era assim mesmo. Mas não no dia de hoje, tá? Hoje, no dia de hoje, é carne pura, tá? É showzinho que querem fazer. Aqui foi uma marca, a descida única do Espírito de Deus. Marca única do impacto da vinda do Deus vivo. Para quê? Para falar de Jesus. Versículo 22.
Pedro se levanta. Pedro, ele é o que é totalmente transformado naquela hora. Se levanta cheio do Espírito Santo, versículo 22, e diz: Israelita, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio de Jesus Cristo. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, quebrando todos os grilhões, porque era impossível que a morte o retivesse no sepulcro. A respeito disso, confirma a palavra proferida por Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também tem esperança e fé, porque tu não abandonaste no sepulcro, mas o ressuscitou, aleluia. Nem permitirá o teu Santo Espírito que o teu santo ali entre em decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com fraqueza e convicção: se o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometeria, sob juramento, que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isto, ele falou da ressurreição de Cristo, aleluia, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Irmãos, aleluia, Deus ressuscitou este Jesus. Todos nós somos testemunha deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o poder do Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Aleluia. Foi falando de quem? O Espírito Santo em cada língua. Todo mundo começou a ouvir falar de Jesus. Portanto, olha só o que acontece. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos, seus corações ficaram derretidos, aflitos no coração, e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: meus irmãos, o que faremos? Olha a obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, falando na boca de Pedro. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Com muitas outras palavras, ele falava acerca das promessas. Com muitas outras, os advertia, insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele mesmo dia, e cerca de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Aleluia! Foi aí, o Espírito Santo veio para quê? Para falar de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O que as pessoas precisam entender no texto, o que as pessoas precisam entender, as marcas de uma igreja, as marcas da descida do Espírito Santo, que é Deus vivo, é uma pessoa que ele veio, ele trouxe a língua de cada um, estavam todos de várias nações, e ele capacitou conforme ele queria.
Não era Pedro que falou: eu vou falar egípcio, eu vou falar africano, eu vou falar dialetos, eu vou falar espanhol. Não foi. Ninguém decide, porque ninguém manipula Deus. Foi o Espírito Santo que falou: você vai falar essa língua aqui. Se tem um sirene, se tem um árabe, se tem um africano, se tem pessoa lá da Ásia, da Espanha, da Itália, ele decidiu essa língua. Glória a Deus. Você viu no texto que o Espírito de Deus separou a língua e distribuiu em cada um. Glória a Deus. Você vai falar essa. Porque eu vou falar com aquela alma que veio da Itália, eu vou falar com aquela alma que veio do Egito, eu vou falar com aquela alma que veio da Grécia, da Ásia, da Espanha, da Rússia, da onde for. Eu vou falar, eles vão me entender que eu vou falar. Eu vou usar você, Xarabacébio. Glória a Deus. E o que o Espírito Santo falou acerca de Jesus Cristo? Glória a Deus. E naquele mesmo dia, 3.000 se entregaram as almas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fala para o teu irmão, qual o ministério do Espírito Santo? Qual o mistério do Espírito Santo? Tem pessoas que acham, nós vemos em muita igreja, as pessoas fazendo show com o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é Deus na mesma personalidade, pessoa e grau. Não, ele não é menor, ele não é maior. Deus, Jesus e Espírito Santo, eles estão no mesmo patamar. Nenhum é menor que o outro, eles são Deus. Aleluia, glória a Deus. Temos que reverenciar o Espírito de Deus, assim como reverenciamos Jesus Cristo. Porque até o glória a Deus que Ele coloca na tua boca, é Ele que coloca. Você sabia? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que coloca o glória a Deus nos nossos lábios, para nós glorificar quem? A Deus. Não é para glorificar o homem, mas é para glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, as pessoas olham para alguns países e vê como lá Estados Unidos. Brasil é um país inteligente, criativo, de pessoas alegres, mas não, tudo tem que imitar Estados Unidos e vem toda a malignidade, as porcarias deles. A Bíblia também fazia um showzinho com o Espírito Santo, com o próprio Deus. Vamos tirar o Espírito Santo, vamos falar Deus. Você sabe que é Espírito Santo, que é uma pessoa. Jesus, o único que Deus tem vários nomes: Jeová, Jeová Rafá, Yahué, Yavé, Adonai, Elohim, El Shaddai, para cada ocasião. Jesus é Messias, Jesus é o Salvador. Espírito Santo não tem nome, porque o nome dele é Espírito. O nome dele é Espírito, porque Deus é Espírito. É Deus. Você pode chamar ele de Jeová Jiré, Jeová Rafa, Elohim, El Shaddai, Messias, Jesus. Por quê? Porque ele é Deus. Mas chamamos Espírito Santo. Você pode chamá-lo de Deus. Ele é Deus. Ele leva todos os nomes de Deus. Tem todo o poder de Deus. Ele é Deus. Ele sonda o coração de Deus. Ele sonda os nossos corações. Ele que executa, Ele que faz, Ele que traz a existência, Ele que opera sinais, prodígios e maravilhas. Ele faz a vontade de Deus. Ele pensa, Ele tem pensamento próprio, vontade própria, emoções. Ele é Deus. E a palavra vai dizer: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Por quê? Porque essa terceira pessoa é a mais frágil. Ele é um lorde, ele é educadinho. Para com isso, irmão. Espírito Santo é Deus. Não entristeça ele, porque senão vai para o inferno. Com Jesus tem perdão, mas Espírito Santo não. Se blasfemar contra a pessoa dele, não tem perdão, vai para o inferno. Ele é Deus, é executador.
Jesus juiz, rei, Espírito Santo executador. Não tem meia conversa, não tem meio termo. Ele é um Lorde, sabe? É Deus, é uma pessoa. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus. Que desceu na terra para quê? Só para você ficar igual um bobo alegre? Ele veio para te convencer do teu pecado. Ele veio para te convencer do juízo, que é sério o inferno. Ele veio para te convencer da justiça, que é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Rei. Espírito Santo não vem para você ficar pulando igual um bobo alegre, não. E não ter mudança de caráter, de alma, de espírito, não. Ele vem para te convencer. Olha esse pecado aí, ó. Você pode esconder do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, do pastor, da igreja, mas de mim você não esconde, porque eu sou Deus. Olha essa porta aberta aí, ó, que você está abrindo. Olha essa desobediência. Olha essa rebelião. Olha essa carne tua aí, ó. Ele veio para isso, igreja. Ele é palavra, ele é como uma espada. É tão sério. Eu quase não trago pregações sobre Espírito Santo, porque é muito sério. Pessoa é Deus, ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito de Deus. Ai de você se ele sair de você. Está carimbado para Satanás te pegar e levar para o inferno. Somos privilegiados, porque quando aceitamos Cristo, recebemos o selo da promessa com o Espírito Santo. Mas cuidado. Sabia que ele mata? Ele matou. Ele já veio, eu não falei que ele é executor? Vamos ver quem que ele matou. Por causa da mentira. Ele não aceita mentira. Você pode mentir para você mesmo, para Deus, mas para ele não brinca com o Espírito Santo de Deus. Jesus falou, ó, ele vai vir. Ele vai vir, eu vou, mas ele vai vir. Cuidado. Pode blasfemar, pode me xingar, pode me chamar de endemoniado, pode me chamar de filho de Beelzebub, pode me chamar do que você quiser. Mas cuidado, é Espírito Santo. Eu perdoo, Deus perdoa, mas Espírito Santo não. Glória a Deus. Jesus advertiu nós. Estava chegando o poder de Deus, o próprio Deus. Vamos lá. Ficaram todos embriagados. Falaram na língua materna. Falou de quem? De Jesus Cristo, da cruz, da ressurreição. Falou das maravilhas do ministério de Jesus. É o ministério do Espírito Santo. Não é dar showzinho, não. A igreja do século 21 aí, na verdade, recebemos um grande estrago quando foi lançado lá, através daquele grande evangelista, com todo respeito, mas ele fez uma coisa muito errada, através do livro que ele escreveu, Bom Dia Espírito Santo, e contou as experiências dele. Estados Unidos ama palco e show, e cataram a pessoa do Espírito Santo e fizeram show, e se alastrou, né, por tantas coisas. Isso entristece Deus. Colocaram lá unção da gargalhada. Recebe unção. Unção aí é o poder do Espírito de Deus, ó. Não chamam nem de Deus, falam Espírito de Deus, como se fosse uma pessoa, um parentesco bem longe de Deus. Recebam a unção da gargalhada. Daí ficavam rolando. Você pode ver esses vídeos na internet. E não foi muito tempo não, acho que foi em 1960, 80. Ficavam lá, gargalhando, berrendo. Depois quiseram trazer essa malignidade de novo. Irmão, como entristeceram a Deus. Recebe a unção do latídio de animal.
Daí pessoas ria, outras faziam xixi na calça, outras ficavam latindo, outras imitando cobra. Irmãos, isso é Deus? Outros achando, vamos voar, aviãozinho, saía do palco, da plataforma e pulava na multidão. É Deus, irmãos? Quem desceu na terra foi Deus. Ele impactou aqui, ele já falou, sou eu aqui, ó. Eu estou com a palavra. Outros querem girar, outros entrando em transe. Espírito Santo não deixa ninguém em transe, não é demônio. Estou em transe, ó. Eu não me controlo, a minha boca. Isso é loucura de Satanás. É carne pura. Tem outros que dizem, eu não consigo parar. Não tomou minha boca. Irmãos, isso aí é carne, isso aí é loucura, de ação humana. Tem nada a ver com Deus. Espírito Santo, o ministério dele é falar de Jesus Cristo e glorificar a Jesus. Se não está glorificando a Jesus, não é Espírito Santo. Outros ficam assim, né? Isso não é Espírito Santo, não. Isso é demônio. Espírito Santo, quando ele te dá o dom de língua, já fala um dom, é um idioma. Você fala idioma, palavras. Para com essa loucura aí. Precisamos aprender e agradar o Espírito de Deus que cuida da igreja da terra. E ele dá o dom conforme ele quer. Se ele falar que você vai ter o dom da palavra, você vai ter. Se ele também não quiser dar, você não vai ter. Se ele quiser te dar o dom de cura, ele vai dar. Se ele não quiser, ele não vai dar. E você e eu, dá glória a Deus, aleluia, porque nós somos servos. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Qualquer dom que ele quiser dar. O apóstolo Paulo diz, buscar. Mas é ele que dá, então você tem que buscar nele. Você tem que buscar nele. Ele não está interessado em dar dom para mim e para você. Ele está interessado em salvar a nossa alma pela palavra. Não adianta você ficar aí. Para, igreja! Acorda, igreja! Estamos no tempo de Pentecostes. Eu estou todos esses dias em jejum e oração. E eu orei por essa palavra. E eu tive tantas retaliações, Senhor. Essa igreja vai aprender sim. Não vai ser como as outras. Nisso eu não vou errar. Jamais. Eu vou falar a verdade. Não adianta pintar a igreja de preto, fazer dessa igreja uma boate, um motel, para atrair jovens que não são transformados. É tudo drogado, viciado, cheio de imundícia, mundano. Espírito Santo não. A Bíblia diz que ele vem para quê? Para a palavra, para convencer, para falar, no coração. Ele vem somente para isso, para convencer o homem do pecado, da justiça que é Jesus Cristo. Qual foi o outro que eu falei? Do pecado, da justiça e do juízo, que é céu e que é inferno, do grande trono branco. Ele vem só para falar da palavra. Só isso. Por quê? Porque ele vai glorificar Jesus pela palavra. Se não glorifica Jesus, não é Espírito Santo. Ele só vem para isso. Fizeram lá a unção do caicai. Daí depois vieram com essa moda, já nos anos de 85 para 90. A unção do caicai. Receba! Daí levanta tudo do mesmo jeito. Teve transformação? Não é Espírito Santo, é engano. É engano. Teve cura? Transformação? Pode até ter um milagre, mas se não tem a salvação ali, não é Espírito Santo, porque ele só vem para isso. Ele não vem para ficar um som de caicai igual nós vemos lá.
Irmãos, a igreja precisa abrir os olhos. Muitos falsos profetas, está enganando a igreja e a palavra há muito tempo. E a igreja está dormindo. Por quê? Porque a igreja quer coisa nova. Eu quero uma coisa que mexe com as minhas emoções. O Espírito Santo não vem para mexer com as nossas emoções. Ele vem para falar o quê? Do nosso pecado, de Jesus Cristo e que dá do juízo. É o ministério do Espírito Santo. Ele não vem para me fazer poderosa. Não, ele só veio para falar, só vou te usar para salvar. É a função do Espírito Santo. Ele não veio para se fazer um show. Sabe quando você entra naquelas igrejas que não tem palavra, não tem conhecimento, não tem ensinamento, mas só tem, diz que revela? Irmãos, quem não tem palavra ama isso. Revela para mim meu futuro. Isso vem já de anos e anos, desde lá do catolicismo, esoterismo, do signo. Né? Lembra lá, tinha um livrinho que era do João Bidu, que vinha o signo falando para cada dia que ia acontecer com a pessoa. Quando eu era pequena, minha mãe comprava muito esse livro, João Bidu. Lá era famoso. O Espírito Santo não veio para estar revelando, não. Ele só veio para falar o que está escondido dentro de mim e de você. Isso ele veio. Ele veio para isso, através da palavra. Tem pessoas que gostam, né? Chama lá a irmã para orar por mim. Irmã, revela, quer ver o que Deus vai revelar? Quer ver o que Deus vai falar? Daí se fala que você vai ser grande, vai abrir grandes portas, vai não sei o quê. Pessoal, só falta desmaiar. Mas se o Espírito Santo falar, vai orar, porque eu estou vendo esse pecado aí, você não mudou. Não é Satanás que retém as tuas bênçãos, é você mesmo, por causa da tua língua, por causa da tua ação, por causa do teu pensamento, do teu comportamento. Você é idólatra, você é avarento, você não nasceu de novo, você é uma mentira para você. O Espírito Santo é a espada. Acho que ele olha. Enche-me. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui no zap. Ele está lá na pornografia. Ele está no culto. Que arrepio. Chega em casa. Deixa eu ver lá que eu estou traindo a mulher, estou traindo o marido. Estou lá. Coração cheio de iniquidade, cheio de maldade. Espírito Santo. Hoje tem que falar, filho. Vai se converter. Tem pessoas que acham, irmão, que falar em línguas está cheio. Falar em línguas não está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você estar cheio de Deus, transformado pela palavra. Está cheio da palavra. Se não tem palavra, não está cheio do Espírito Santo. Para com essa ideia aí. Tem que amar a palavra, porque ele é a palavra, ele é executor da palavra. Ele ama a palavra, ele é a palavra. Ame a palavra. Espírito Santo, uma pessoa. Ele falou de Jesus, sim ou não? Sim. Daí agora e ele faz outra coisa. Fala o quê? O quê? A salvação é relacionamento. É um relacionamento que foi quebrado no Jardim do Éden pelo pecado. O relacionamento de Eva e Adão foi quebrado pelo pecado. O relacionamento com Deus. Espírito Santo é para quê? Ele é relacionamento. Para quê? Para união. Os egoístas não gostam de união e se acham tal. Os orgulhosos também não. Olha só. O ministério chamado de Espírito Santo é o mesmo de Jesus. Unir todos. Versículo 42. Olha só as marcas do Espírito Santo na igreja. Começa uma igreja agora. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão.
ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos através dos apóstolos. União, ensino da palavra. Você tem que gostar do ensino. Você tem que gostar do ensino da palavra. Ó. Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao ensino da palavra. Espírito Santo é a palavra. Tem que amar a palavra. Jesus é a palavra. Tem que amar Jesus é a palavra. Deus é a palavra. Tem que amar Deus é a palavra. Está entendendo o que é a palavra? Os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são alinhados em palavra. Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, à adoração, ao clamor. Estavam o quê? União. Aonde tem a união, Deus ordena a bênção. União no mesmo propósito, no mesmo pensamento. É por isso que estamos no relógio da oração. União, né? Todos juntos orando pela mesma causa. União. Rebelião não vem da parte do Espírito Santo. Por isso que devemos olhar nosso coração. Estou sendo rebelde. Rebelião é de Satanás. Ele é o pai da rebelião. Ele já foi rebelde desde o princípio. Esse título é de Satanás, não é dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que andar em comunhão, em união e oração, todos juntos no mesmo pensamento. Primitiva do Espírito Santo, a primeira igreja que o Espírito Santo fez na terra, andavam juntos, eles se dedicavam ao ensino. A chacoalha do teu irmão, fala: se dedique ao ensino e à união, à oração e ao partir do pão. Porque quanto mais nós entendemos isso, mais teremos avivamento e poder do Espírito Santo. Os que criam mantinham-se, olha lá, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Você pode ter, você é uma pessoa, é um ser humano, ter teus pensamentos, mas em Jesus Cristo todos têm que ter a mesma fé e andar em comum, mesmo ânimo, mesmo pensamento, buscar a Deus, adorar a Deus, estando junto com o irmão. O irmão pode ser até chato, mas você não vai ficar se alimentando da chatice, não. Você vai orar pelo teu irmão e vai amar o teu irmão. Tinham tudo em comum. A igreja do século 21 precisa voltar a entender isso, ter tudo em comum. A minha igreja é melhor, o meu cantor é melhor, eu tenho uma atriz na minha igreja, eu tenho uma cantora na minha igreja, tem isso, tem aquilo. Todos tinham em comum, eram todos iguais, ninguém era mais, ninguém era menos, todos andavam no mesmo propósito, igreja. Hoje Deus está ensinando, vamos fazer igual eles faziam, todos andar no mesmo propósito, aleluia. Isto é a marca de uma igreja verdadeira. Todos andavam unidos. Hoje você chega numa igreja grande, realmente nas assembleias, né? É cargo disso, cargo daquilo. Um não olha para o outro. Um vai porque a irmã lá do salto, porque a irmã hoje cantou, porque a irmã da região. Você já reparou como que está um bolo de neve as assembleias? E eu vou falar com todas as letras rasgadas. Precisa voltar e nascer de novo, não nascer. Hoje se brigam por cargos. É um absurdo hoje. Fizeram da igreja um clube. Eu vou porque eu não tenho para onde ir, então eu vou lá para ver como que está aquele irmão. Ai, porque se não tocou o hino que eu gosto, aí eu dou glória a Deus, eu virar a cara. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é cada coisa hoje. Igreja não é para o que eu gosto, igreja é para adorar a Deus.
respeito, uma falta de temor. Hoje não sabem se comportar no culto, não sabem se comportar diante do Senhor. Você sabia? Às vezes está dando a palavra. Você já foi numa igreja? Eu já vi isso. Vamos pegar um grande evento que é uma bênção. Chama Gideões. Está tendo aí os Gideões. O pregador está aqui dando a palavra. Se preparou, jejuou, recebe retaliação, deixa a família, viaja, vai dar a palavra. Aqui tem um monte de pessoas, pastores, obreiros, visitante, carne, demônio, está tudo ali no banco de trás. Daí a câmera está filmando. E irmãos, é um absurdo, fica uma andação. O pregador está pregando e está andação. É gente no celular, é outro falando, na boca. Veja os Gideões, irmãos, é uma falta de respeito com a palavra. Cadê o exemplo de hoje? Eles quando um sai na porrada, no soco, no pontapé com o outro. Deus está nisso, meus irmãos? Será que a Bíblia fala, não entristeça o Espírito de Deus, não escandalize a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo ele zela por uma alma. A função dele é salvar a alma, e nós estamos dando trabalho para o Espírito Santo. Todos tinham em comum a união e o amor, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles queriam tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus, que eles não ligavam nem mais pelo que eles tinham. Eles estavam desprendidos das coisas da terra. Se o irmão estava precisando de alguma coisa, eles supriam a necessidade do irmão. Eles vendiam suas casas e suas propriedades conforme a necessidade do irmão, para distribuir conforme a necessidade. Às vezes você está dentro da igreja, mas você não pergunta para o irmão, você tem alguma coisa dentro da tua casa? Você pode ajudar e você não ajuda porque você é egoísta. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia, caindo na graça, tendo a simpatia do povo, sendo bom visto pelo povo lá fora. Um povo alegre. E era uma época que eles estavam passando grande perseguição. Mas além da circunstância, além da perseguição, além dos problemas, da dor que eles sentiam, eles tinham sinceridade do coração e alegria, juntos, unidos na alegria. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 3 vai falar de uma cura. Pedro e João estavam indo no templo, e quando eles chegam na porta da Formosa, ali havia um aleijado, e esse aleijado estava pedindo esmola. Pedro falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E ele levantou e andou, e o nome do Senhor foi glorificado, e pessoas foram se rendendo a Jesus. E qual a pregação de Pedro? Pregação de Pedro não era para mexer com o ego, não era portas abertas. Pregação de Pedro, João e de todos os apóstolos não era para dizer que você vai ser a super mulher e super homem, que nós vamos ter um iate, nós vamos chegar a Marte. Não. A pregação era Jesus Cristo morreu, crucificado e ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai. A palavra do Senhor é poderosa. Capítulo 4 vai dizer que chegaram as pessoas e falaram, quem são esses homens que estão perturbando a terra? Esse perturba quer dizer, estão virando a terra de cabeça para baixo. Daí uma pessoa se levanta e diz, esses aí são aqueles do Pentecostes que estão cheios do Espírito Santo. Sabe por que a terra estava sendo impactada, meus irmãos? Porque eles estavam simplesmente cheios do Espírito
diz: depois de orarem, todos os dias se reuniam em oração, em jejum, em louvores, eles cantavam para Deus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente, ousadamente a palavra de Deus. Aleluia. Espírito Santo capacita, Espírito Santo te capacita a falar de Jesus, das maravilhas de Deus. Aleluia. Espírito Santo é uma pessoa que capacita, que faz tremer, que traz o céu, que abre o céu, que traz terremoto do céu, que faz tremer a terra. Espírito Santo de Deus, que vai lá naquele coração, convence ele, tira a incredulidade, quebra o coração de mármore, enche o coração de alegria. Se está triste, dá consolo, dá bom ânimo, dá dons, dá mansidão, dá domínio próprio. Espírito Santo está aí, meus irmãos. É o Deus vivo. Ele é Senhor. Mas na história está dizendo também que ele matou um casal. Fala, ele é Deus. E Deus continua sendo Deus. Ananias e Safira eram um casal que vendeu uma herdade, uma propriedade. E o Espírito Santo falou através da boca dos apóstolos: venda agora, nesse momento, venda as suas propriedades e tragam todo o valor da venda e bote aos pés dos apóstolos. Por que o Espírito Santo mandou falar isso? Por que não vender o dinheiro e botar dentro de um saco, né? Naquela época eles usavam uma bolsa, um saco, e trazer. Por que tinha que ser o pé dos apóstolos? Porque os pés dos apóstolos significava altar de oração. O pé dos apóstolos, ó, por que pés? Porque é joelho, está dobrado, é oração. Eram os pés do Evangelho. Ananias e Safira vende. E todos começaram a vender, porque foi o Espírito Santo que mandou. Era o Deus vivo mandou. Fala para o seu irmão: faça o que Deus manda. Ele é Deus, ele não mudou. Pegaram a propriedade da venda, esconderam uma parte. Era para trazer tudo e colocar nos pés, altar. Não era para honrar apóstolos, era altar, santidade, Deus, Senhor, soberania é o que estava simbolizando. Todos venderam suas propriedades e trouxeram. Mas Ananias e Safira foi lá, vendeu, pegou o dinheiro, chegou em casa e deixou Satanás encher o coração. Não dá o dinheiro, não, você vai dar para cá. Olha quanto dinheiro lá nos pés. Era uma ordem de Deus. Não, você vai colocar nos pés daqueles homens. Não, os pés ali simbolizavam a soberania real, o altar de Deus. Fala para o seu irmão: quem está na carne não entende. Quer fazer o que a carne manda. E o coração do homem é corrupto e enganoso. Pode enganar, querer enganar a Deus, lubrificar a Deus, mas o Espírito Santo não. Então não brinca com o Espírito Santo. Ananias e Safira então pegou uma parte e os dois concordaram: não vamos entregar não, só vamos dar uma partinha. Olha lá, o Espírito Santo fez os 12 ficarem em fileira, de frente à multidão. Vão lá, vende, nós vamos ficar aqui. E vai trazer e botar tudo nos nossos pés. Alguns historiadores vão dizer que essa situação, os apóstolos se sentiram constrangidos. Uns estudiosos vão até mais além, vai dizer que foi uma situação que parecia humilhação. Que nem os apóstolos entenderam pegar o dinheiro e botar nos nossos pés. Porque eles entendiam que eles deviam descer cada vez mais. Eles eram servos de Jesus Cristo. Eles eram escravos. Escravo, servo, não recebia aquele tamanho de dinheiro. Imagine milhares e milhares de pessoas botando dinheiro, os montantes que tinha. Tinha que ser nos pés. E eles se
se constrangeram, mas foi uma ordem do Espírito Santo, porque os pés simbolizavam o quê? Altar. Os pés do Evangelho, onde coloca tem mudança, até sobre o dinheiro, até sobre o poder, até sobre tudo. Era o que o Espírito Santo estava dizendo. Ananias e Safira chegou em casa e entraram num acordo. A Bíblia vai dizer que Satanás encheu o coração deles. Não vai dar não. Não, olha lá fora. Olha o montante que está enriquecendo aqueles homens. Olha. Olha Satanás, ó. O que Jesus falou? Do Pai pode falar mal de mim também, mas dele que está vindo sobre a terra não, hein? Dele não. Ananias e Safira, chega lá o marido de Safira, Ananias. Colocaram bem na fila de Pedro, né? Acho que estavam os 12. Quer dizer, estavam os 12 aqui, mas estava Pedro lá. Pedro era a boca do Espírito Santo naquele momento. Estava Pedro lá. Tinha que passar por Pedro. Pega o dinheiro e colocou. Quando ele coloca o dinheiro nos pés de Pedro, o Espírito Santo mata Ananias na hora. Puf, cai duro morto. Ainda dá tempo de Ananias ouvir umas palavras do Espírito Santo na boca de Pedro. Ei, Ananias, o que é isso aí, Ananias? É o dinheiro que eu trouxe, sabe? Porque como deu a ordem para vender tudo. Daí o Espírito Santo fala: ei, Ananias, por que você deixou Satanás encher teu coração? Tu tá achando que engana Deus? Por causa disso, ceifa a tua vida, caiu morto na hora. Tiraram o corpo dele. Ainda quando estavam arrastando ele, chega a mulher dele na fila. Eu vim encontrar meu marido, que ele veio trazer o dinheiro. Daí Pedro fala: olha os pés aí onde ele está. Esse pé desse morto aí, no chão, é os pés do teu marido. Ei, Safira, por que você deixou Satanás encher teu coração e não obedecer a palavra do Senhor? Ouvindo essas palavras, o texto diz aqui, capítulo 5, leia quando você chegar em casa. Versículo 5, vamos ver lá o que ele diz. Olha lá que o Espírito Santo fala. Versículo 3, de capítulo 5. A Tati achar, pode ler, Tati, que eu estou vendo que você está me acompanhando aí. 5:3. Isso, Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha lá, para quem que ele mentiu? Para quem, igreja? Que é Deus. Olha lá, não mentiu para Jesus, não mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo. Cuidado, hein? Cuidado que você fala, você não cumpre. Cuidado, isso aí vira mentira para o Espírito Santo. Daí você não sabe por que tanta luta. Levante, cuidado. Vai, continua, filha. Guardando-a não ficava para ti? Ah lá, na minha está escrito no versículo 4. Essa parte aí não pertencia a você. Quando Deus manda, está mandado, não pertence a nós. Vamos lá. E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha lá, tá vendo? Porque mentiu, porque o Espírito Santo é Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu E expirou. morto. Olha lá, expirou morto. Grande temor se apoderou de todos que ouviram esse acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo no pano e o levaram fora para sepultar. Versículo 7, Tati, pode ler. Passando um espaço quase de 3 horas, enquanto também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: disse-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Olha, igreja, que palavra forte. Versículo 9. Porque vocês entraram em acordo para tentar
o Espírito do Senhor, a Bíblia vai dizer que ninguém tenta a Deus. Daí é onde o Pedro vai falar, está aí os pés do morto. Aí no versículo 10, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés. E grande temor se apoderou de toda a igreja. Espírito Santo é Deus. Temos que ter temor e tremor. Não entristeçais o Espírito de Deus, mas conheça a pessoa dele. Abra o coração e fale: Espírito Santo, muda. Ajuda eu a mudar essa natureza. Ajuda eu a mudar, Espírito Santo, essa maneira de pensar, o meu comportamento. Espírito Santo, eu estou na carne, converte essa carne. Espírito Santo, trabalha em mim, Deus. Trabalha em mim, Espírito de Deus, me molda, me transforma, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Ora, porque Espírito Santo veio para mudar. Ele impacta a nossa vida com mudança. Fala para o seu irmão: não rejeite a mudança do Espírito Santo. Porque se ele sair de você, você está com a marca, o passaporte para o inferno, para Satanás tomar conta. Uma vez que recebemos esse selo, o apóstolo Paulo vai dizer: tome conta desse selo. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem pessoa que o Espírito Santo está falando: larga esse pecado, larga esse pecado, larga esse pecado. Tem pessoa que endurece o coração, não ouve mais. Antes ela chorava: Espírito Santo, me ajuda, Jesus, por causa desse pecado. Mas ela começa a endurecer o coração para Deus, para o Espírito Santo. Chega uma hora que o Espírito Santo, e a Bíblia diz em 1 João: não ore mais, porque ela não quer largar esse pecado. Ou seja, saiu. Então foi entregue a Satanás. A Bíblia vai dizer: há pecado consciente, ela não quer mudança. O Espírito Santo está lá: muda, faz isso, muda, para, chega, para, já deu, chega, você pode mudar, você que não quer, chega, eu estou vendo, você está tocando onde não é para tocar. Olha, cuidado das palavras que saem da tua boca. Olha, não toca na minha serva, no meu servo, com as tuas palavras. Olha, chega, para. E aonde ele? Quando o Espírito Santo sai, igreja, a Deus salvação. A Deus, isso é muito sério. Tanto que o apóstolo Paulo fala: nem ore mais por aquele pecado. Não ore. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi embora. Porque é ele que convence o homem do pecado. Enquanto ele está convencendo eu e você do que precisamos mudar, vamos se esforçar para mudar. Porque no dia que você não sentir mais nada, no dia que você não chorar pelos teus pecados, aí é grave. Se os teus pecados não cobrem a tua consciência, aí é grave. Cuidado. Ele pode ter saído e você nem sabe. Só vai virar um religioso dentro da igreja, mas com a passagem não para o céu, mas para o inferno. Mas enquanto há tempo, vamos falar: Senhor, eis-me aqui, nos muda, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda, muda. Espírito Santo, eu sou de Jesus, Ele comprou-me na cruz. A minha vida não é minha, as minhas vontades não são mais minhas. Eu não posso ficar mais no pecado. Espírito Santo, me ajuda, me liberta. E Senhor, me ajuda. Eu quero sim mudança, Senhor. Daí Ele ajuda. Ele ajuda. Se coloca de pé. Precisamos entender esse trabalhar do Espírito Santo. Precisamos entender muito dos trabalhar. E voltar às Escrituras. E voltar. Eu vi um vídeo que lançaram na internet. E um girando aqui, outro girando ali, outro girando, outro pulando. Parecia um terreiro de macumba. Igualzinho. Será que Deus está nisso? Daí um cai
cai lá, outro cai aqui, o outro com o cabelão, rodou tanto que ficou tonto e caiu. Não. Tem agir? Tem agir. Tem mover? Tem mover. Mas quando é do Espírito, tudo tem sua ordem e decência. Ele não vai constranger ninguém. E ninguém vai se deixar ser constrangido. Ele fala até a roupa que a gente deve vir para a igreja, porque a gente está diante do Rei. Ele vai falar até como nós se vestir decente para estar na presença do Senhor. Sabia disso? Quando você fala, eu vesti aquela roupa e daí eu fui lá e me troquei, porque o Espírito Santo estava lá no teu coração. Não está agradando a Deus, não agrada a Deus. Você está indo para cultuar a Deus, não para chamar a atenção de homem. Verdade, Deus. Verdade, porque o que tem de irmã que gosta de chamar a atenção de macho na igreja não é brincadeira. Vem com a calcinha enfiada lá dentro e eu tenho que falar porque o Espírito Santo está aqui. Nós somos uma igreja real e assim era a igreja de nós. Que daí como que o irmão lá, o casal tá lá, o homem está lá, vai orar a Deus, vai entrar na presença de Deus. Hoje se perderam tanta noção. Então nós estamos na casa do Senhor, não estamos na boate, não estamos dentro do bar. Daí como a pessoa vai orar, a irmã está lá com aquela saia lá, mas dá para ver tudo. Então cuidado, nosso corpo é para adorar o Senhor. Tudo em nós tem que glorificar a Jesus. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ou então vem com aquelas calças lá que é tão repartida que dá para ver a Cordilheira dos Andes. Meus irmãos, é realidade. Pessoa que não tem noção. Não tem noção que está na casa de Deus. Não tem noção que o majestoso, glorioso, o Senhor está aqui. Dentro de uma igreja vai estar aquele que não é convertido, vai estar aquele carnal, vai estar tudo. O Espírito Santo está para operar em cada coração. Então devemos pensar. Estou indo para adorar, então eu tenho que estar conforme a adoração que o meu rei vai receber. Porque estou na presença do Rei. É muito sagrado tudo, igreja. Muito sagrado tudo, porque é Deus. É um ser santo, divino. Precisamos conhecer mais e mais o Senhor e agradar o coração do Senhor. Mais e mais. E todos os dias eu e você falar, nos muda, Senhor. Senhor, como que eu estou na Tua presença? Está te agradando, Senhor? Irmão, Deus ama ouvir isso de um coração sincero. Daí Ele vai falar no nosso coração, para nós ir lá e nós mesmos estar mudando. Olha que coisa linda. Ele fala tudo, porque Ele veio para nos mudar. Ele fala acerca do Rei. Ele quer que a nossa vida glorifique Jesus, seja um grande testemunho. Se mudou um pastor em frente à minha casa, eu não sabia que era pastor. E colocava o louvor. Ai, que bom, mais um crente na minha frente, na minha vizinhança. Todo dia louvor. Glória a Deus. Passou um dia lá de manhã, estou ouvindo aqueles piores palavrão, uma rajada de palavrão. Falei, o que é isso? Será que é o crente? Abri o portão e fui ver, era o crente. Mas dos piores palavrão, 7 horas da manhã. Que eu abri o portão e olhei, que ele ficou assim bem constrangido. Irmãos, olha, é triste ver uma coisa dessa. Triste. Até então eu vi louvando, quando se mudou, eu falei, glória, mais um crente. Daí quando eu vi que não é
não é original. Como que chama lá? É do Paraguai. Não é falsificado. É creme falsificado. Não. É xing-ling. Não é crente autêntico mesmo, não. Outro dia eu estava com as músicas do mundo. Outro dia eu estava xingando de novo. Depois eu só ouvi falar: estou indo pregar na igreja tal, lá no Recanto. Eu falei: misericórdia. Falando para o outro: estou indo pregar lá na igreja do Recanto, eu estou feliz. Eu falei: Jesus, onde vamos parar? E nós precisamos, igreja, sabe? E eu tenho sempre no meu coração, Senhor, sempre falar toda a palavra que eu falo aqui, igreja, é a verdade, sabe? Não quero uma igreja grande que só vai ter carne, pessoas doentes, problemáticas, leprosas e que vão tudo para o inferno. Mas prefiro ter meia dúzia que está recebendo a palavra e que estamos praticando aqui a palavra desde o começo, mas salvos, com o nome escrito no livro, do que uma igreja grande que vão tudo para o inferno, tudo carne, tudo podre por dentro, tudo sepulcro caiado. Os pastores do século XVIII, eles não queriam igreja grande, eles queriam igreja como a nossa. Não que a nossa não vai crescer, porque Jesus faz crescer, mas antes de ter uma igreja que você sabe, pelo menos os nomes estão escritos no livro da vida. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. Eu sei que já mudou isso, mudou aquilo. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. Eu sei que o Espírito Santo está tratando. Eu sei que o Espírito Santo está abençoando. Eu sei que está aceitando a palavra. Eu sei que está sendo liberto. Do que você entrar numa igreja tão grande, entra oco e sai pior, né? É triste. E eu creio que o Senhor vai usar cada um que está aqui, porque o Senhor já me mostrou isso. E eu peço para você, deixa mesmo Jesus trabalhar. Quando o Espírito Santo nos fala duro, fala glória a Deus. Irmãos, ame palavra de exortação, como Paulo diz, porque a palavra de exortação é a palavra que nos lapida, do que palavra de ego. Se você vê um pastor pregando só para o teu ego, ixi, aí já desconfia. Está pregando para a tua carne? Ô linda, maravilhosa, Deus vai te erguer. Ô linda, vai te colocar no grande. Ó, teus inimigos lá no teu pé. Ó, você vai ser a última cocada, não, a última bolacha. Desconfia. Está pregando para o teu ego? Desconfia. Tem que pregar é para a alma, é para o espírito. Que é a alma e o espírito que vai ser salvo, não a carne. Fala glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pentecoste. Temos muito que aprender sobre isso. E sobre o dono do Pentecoste. Sobre o Deus do Pentecoste. Temos que aprender tudo isso. Que Ele é Deus. Espírito Santo é Deus. Aleluia, está cuidando de mim, de você. Aleluia, por quê? Porque Jesus nos comprou com sangue. Então Ele está trabalhando, está forjando um novo caráter de Cristo. Está forjando a alma, o Espírito que foi ressuscitado por Cristo. Está regenerando, está santificando, está trabalhando. E não podemos resistir à voz dEle. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante da tua palavra, eu coloco os teus filhos diante da tua presença. Aviva-nos, ó Pai. Precisamos, ó Pai, estamos vivendo em tempos, Senhor, que tudo é oba-oba. Estamos vivendo em tempos, Senhor, que tantas coisas mudaram. Querem mudar o Deus da Bíblia, querem mudar o Jesus da Bíblia, querem mudar o Espírito Santo da Bíblia, querem mudar até a tua palavra, Senhor. Senhor, mas nós estamos aqui, somos guardiões da tua palavra. Senhor, porque sabemos que só o
Senhor é Deus. Então eu peço a tua bênção em cada coração. Continue a obra em nossas vidas, Espírito Santo. Continue nos ensinando. Não saia, não nos deixe. Espírito de Deus, a cada dia quebranta nossos corações. Enche-nos da tua presença, enche-nos da tua palavra. Fortaleça a nossa fé, segura nas nossas mãos, ajuda no nosso caminhar, ajuda na nossa trajetória. Quebra os grilhões, rompe as cadeias, rompe as muralhas do nosso caminho. Esteja conosco, nos revista de Jesus Cristo, nos revista da tua palavra, do teu poder. Espírito de Deus, no teu espírito voluntário, o espírito obediente à palavra e à vontade de Deus. Que nós venhamos fazer somente a tua vontade e usa-nos como um farol nessa terra, Pai.